Está começando o CS e CX Avançado, o podcast para quem quer se aprofundar melhor em Customer Success e Customer Experience. Galera, estou muito feliz hoje, um papo que eu sempre quis fazer, mas nunca achei pessoas malucas suficientes para a gente topar esse desafio. E a gente queria falar hoje sobre playbooks e automações, tá? Esse tema é bem bacana para a gente começar aqui. A gente já está no terceiro episódio, né? O segundo episódio do CX Avançado. E hoje a gente quer falar sobre as automações. Esse desafio que a gente tem aí na carreira de CS, que é, de um lado, você está atendendo ali os clientes no seu dia a dia, fazendo cobertura de carteira. No outro, você está imerso em sistemas que fazem automação, tendo que aprender SQL, tendo que aprender um monte de linguagem que não é comum a você que atende os clientes, certo? Só que é uma habilidade hoje fundamental para quem trabalha com CS. Sem mais delongas, estou aqui com duas pessoas que eu admiro, né? Marcelo Simonca, tudo bom, meu querido? Tudo bom, Bento? Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Maravilha, show de bola. O Marcelo, né, ele trabalha ali na Simples Dental. Depois eu quero que você passe um pouquinho sobre o seu currículo vitae aí porque é muito raro, né, a gente ver profissionais de CS Ops hoje em dia. Mas também trouxe aqui a Sara Licínio. Tudo bom, Sara? Como estás? Tudo bem, Bento. Obrigada pelo convite. Muito bacana fazer parte de iniciativas assim. Show de bola. A gente, até o Marcelo deve lembrar, ele fez uma palestra para uma comunidade de CS Ops que a gente montou um tempo atrás, né, Marcelo? Foi, 2023, né? Cara, é muito legal porque os 50 CS Ops que a gente tem no Brasil hoje, todos estão pelo menos nessa comunidade, né? Tá brincando, deve ter mais gente. E até depois eu tenho a pergunta para fazer para vocês dois, mas eu queria rapidinho que vocês se apresentassem, falassem aí onde vocês trabalham e com o que vocês trabalham de fato no dia a dia, ok? Começa aí, Sara, por favor. Eu trabalho como CS Ops na Convenia, né? A plataforma de software de RH, vocês devem conhecer, o Bento com certeza, né? Eu faço a parte operacional aqui, então auxilio todo o time de CS. Hoje a gente tem um time bem completo, né? Eu abranjo tanto onboard, ongoing, suporte, e eu faço toda a parte de auxílio operacional. Então, a vivência com automação em playbook está muito no meu dia a dia. Eu tenho esse papel fundamental ali em organizar e reestruturar os processos da área, e é muito bacana. Muito bom, show de bola. Diga lá, Marcelo. Bom, eu estou na Simples Dental como gerente de Ops CSX, uma área dedicada só ao óleo do motor da área de CS, que a gente brinca lá na Simples. A Simples trabalha com um SaaS que atende o mercado odontológico especificamente para dentistas, para facilitar a vida da gestão do dentista no dia a dia. E lá a gente tem montado um tripé baseado em Ops, que é processos na minha figura, além da liderança, a questão toda de dados, interpretação e insights, e aí ainda a gente tem mais o último pé desse tripé, que é focado em integração, automação e, inevitavelmente, agora inteligência artificial. Muito bom, perfeito, gente. E qual que é a ideia do papo aqui, Marcelo e Sara, né? A gente já alinhou internamente aqui e a gente quer fazer uma dinâmica, um podcast aqui onde a gente vai abrir um quadro branco, e a gente vai desenhar nesse quadro aqui playbooks e automações que a gente acha super relevante, certo? Essa é uma dinâmica diferente, né? A gente vai brincar aqui de desenhar enquanto vocês estão ouvindo aí do outro lado. E qual que é o intuito desse papo, né, desse programa? O nosso principal objetivo aqui é trazer insights para vocês dessas automações. Então a gente vai trazer aqui algumas coisas que a gente usa no dia a dia e possivelmente, talvez isso faça sentido para a operação de vocês. Muito provável que talvez não faça sentido, porque automações são bem particulares muitas vezes, né? Mas talvez aqui a gente brincando de condensar essas ideias, talvez traga uma luz aí para a tua operação e um insight bacana, tá ok? Então esse é o nosso objetivo. A ideia aqui é a gente construir, tá? A gente montou aqui um quadro onde a gente vai construir
o que que esse playbook faz, essa automação faz, né, na prática, quais são os gatilhos que esse playbook, essa automação, ela tem, né? O que que eu vou captar de informação, eu vou pegar algum tipo de dado para transformar em ação. Então, o gatilho ele é extremamente importante aqui, certo? Depois eu tenho as condições, então, né, através das condições eu consigo filtrar melhor esses meus gatilhos para poder transformar tudo isso em uma ação. E eu trago aqui até um exemplo, e por que que eu trouxe esse exemplo para vocês? Justamente esse exemplo a gente trouxe no último programa, o Diego ele trouxe lá um pouco por cima de como que a gente fazia isso, e aqui eu trago o fluxo no detalhe, né? O que que a gente o que que a gente faz nesse playbook? A gente faz a monitoria da queda de engajamento do cliente. É isso que o playbook vai fazer. E como é que a gente vai fazer isso? Através de um gatilho que é a cada 7 dias ele varre o sistema, né? Essa automação ela vai varrer o sistema em busca de clientes que caíram em engajamento. Então, ele vai coletar dados lá né, através das condições, ele vai coletar dados de eventos, ações, logins, visualizações, né? Quais foram quais foram os volumes dessas interações desses eventos. Então, eu coletando todas essas informações, eu consigo determinar e preencher lá a porcentagem de queda de engajamento que teve meu cliente através dessa condição. Então, na condição eu coloco que meu cliente caiu 25% no uso desses eventos, dessas ações específicas que eu estou traqueando. Para a ação ser uma alteração no health score do cliente. Então, nesse exemplo aqui, a cada 7 dias, ele vai varrer lá o sistema através desses eventos e se em 7 dias meu cliente caiu em 25% o engajamento, ele vai receber um desconto no seu health score de 15 pontos. Tá? Nesse exemplo aqui, foi justamente o que a gente trouxe no último papo e por isso que eu queria trazer aqui para vocês, só para simbolizar, né, como é que funciona esse template. Né? Os sistemas que a gente está utilizando aqui, no caso, né, o CustomerX e e-mail. E é legal até trazer aqui o Marcelo, né? O Marcelo pode trazer uma outra visão ali além do CustomerX, né? A Sara usa CustomerX, é minha cliente, né, Sara? Sim. E então é legal, até o pessoal fala, o Bento é muito clubista, só fala do CustomerX. Gente, eu trabalho no CustomerX, eu sou Head CS do CustomerX, então vou trazer exemplos do que eu tenho aqui para vocês, certo? Natural, né? Exatamente, mas estamos aqui com o Marcelo que vai trazer uma outra visão de um outro sistema. E isso é muito legal para a gente enriquecer o papo, certo? Hoje, Marcelo, você usa qual sistema para fazer esses gatilhos e automações? A gente tem toda a operação do time de CSX dentro do Pipe Drive. Boa. E dentro do Pipe Drive, o módulo de projetos, que a gente adaptou para operar toda a parte de gatilhos, entendimentos. E aí, para tudo que for necessário que o Pipe Drive não atende, a gente integra o Zapier para disparada de mensagem, para disparada de comunicação, principalmente automática e em massa. Tá, legal. Cara, essa questão do Zapper, do Make e do N8N tem crescido bastante e eu até tô vendo comunidades crescendo em volta disso. Porque são ferramentas plug and play, elas não têm um suporte. Geralmente o brasileiro é muito dependente de um suporte humano ali, ajudando, pegando na mão. E, cara, eu tô realmente bem fascinado com as possibilidades que a gente tem com essas ferramentas de automação, né? Eu não sei se tem sido bem útil para vocês aí, mas pra gente aqui tem funcionado bem. A gente percebeu ali na Simples Dental que entre o Maker e o Zapper já estava integrado, ele já estava trabalhando já por outros profissionais, então a gente tem uma certa familiaridade para já lidar com ele, mas a gente está focando no N8N como Discovery agora, que as possibilidades ali parece que são exponencialmente maiores. Sim, sim. Aqui no nosso caso a gente utiliza mais Zapier, mas o N8N ele entra com uma integração com inteligência artificial, né? Então acho que cada vez a gente vai utilizar mais, mas ambos servem também. Sim. Exato. Muito Se a bom. gente vai para a linha da inteligência artificial, o N8N pelo menos vai ser a principal porta de entrada para a evolução. É o maior. Sim. Certo, vamos começar a dinâmica, pessoal? Bora. Para lá. Bora. Então, eu separei aqui, olha só.
você que está vendo a tela, eu separei aqui num quadro, né? O nosso fluxo aqui padrão, template que a gente montou. E eu montei aqui uma possibilidade da Sara montar aqui 2 playbooks para a gente ir vendo quais são esses playbooks. E também para o Marcelo, também trouxe aqui 2 opções, né? Mas vamos lá. Quero começar pela Sara aqui, justamente porque está já desenhado aqui, vai ser muito mais fácil a gente seguir uma linha lógica, né? Sara, diga lá o que o seu playbook faz. Bora lá, que eu preparei aqui. O meu playbook ele vai ser um playbook mais simples de início. Eu trouxe 2 ideias aqui. A primeira é um envio de CSAT após o onboarding. Então, o que ele vai fazer? Ele vai coletar o feedback do cliente, né? Após a finalização do onboarding. Aqui poderia ser de uma reunião específica dentro do onboarding também. Eu estou colocando como um geral de finalização. O gatilho aqui para mim, ele seria, por exemplo, a conclusão da última tarefa nessa jornada desse cliente. A gente tem lá uma última tarefa ou uma última reunião, e aí esse seria o meu gatilho. Aqui vindo para a condição, então, a gente teria, o cliente precisaria estar com o contrato ativo. E em onboarding, no caso, né? E em onboarding. Legal. Essa seria a minha condição. E a ação aqui vai ser o disparo de fato do e-mail, né? Então aqui ele vai disparar um e-mail. Dispara automaticamente a pesquisa de CSAT. Esse aqui seria o meu primeiro exemplo. Boa, tá. Todas essas interações então aqui, o que faz, né? É o conceito, mas o gatilho, condição e a ação, elas estão dentro do sistema CustomerX ou algum outro sistema, Zapier, por exemplo? Não, essa automação ela tá dentro do CustomerX hoje aqui pra gente. Tá. 100%. A gente joga aqui para mostrar pro pessoal, pra audiência. A ação e-mail também, né? Ah, sim. E o e-mail, né? Deixa eu jogar aqui já pra cá. Perfeito, perfeito. Legal, vamos montar o segundo aqui então. Né? Deixa eu até separei aqui os templatezinhos do que faz, do gatilho. Pra quem tem toque agora é uma maravilha, né, Marcelo? Eu vou dobrar a dose do medicamento hoje. Aí. Bom, agora a gente já abre uma porta a mais, vamos dizer assim, né? O meu segundo playbook, ele vai identificar clientes inadimplentes e ele vai emitir alerta tanto para ISM, né, para a implementadora do cliente, quanto vai alterar a Health Score também. Então, vamos lá. O que ele faz? Ele sinaliza clientes com pendência. Sinaliza clientes com pendências financeiras. Isso aqui para ação do time no geral, tá? Qual que é o meu gatilho? Ele vai detectar se no meu sistema de cobrança, depende do sistema que a empresa utiliza, né? Ele detecta no sistema de cobrança clientes que estão com as 2 últimas faturas não pagas, então. Esse vai ser o meu gatilho, então ele vai ir lá no meu sistema de cobrança e vai identificar, vai fazer uma varredura e vai identificar todos os clientes que estão com pelo menos 2 faturas em atraso. Legal. No teu processo, o CSM ele faz algum tipo de intervenção quando o cliente está inadimplente? Ele não faz, mas ele identifica como um risco daquele onboarding, né? Legal, tá, bacana. Como condição aqui, então, o cliente precisa estar em onboarding, porque essa daqui é uma automação específica de onboarding, né? A gente tem automações também para clientes em ongoing, do tipo, com recorrência de inadimplência. O cliente precisa estar em onboarding e com o contrato ativo. Então, ele não pode ter solicitado churn, né? E etc. E aqui, qual que vai ser a minha ação? A minha ação aqui, ela vai ser baixar o Health Score desse cliente,
vamos supor, para 10 pontos de Health Score. E aqui eu também poderia incluir uma automação. Então, ele vai criar alertas no Slack, por exemplo. Para essa analista deixar no radar dela que esse cliente é um cliente inadimplente. Porque um cliente inadimplente, ele é um cliente em risco por conta de N motivos, mas principalmente porque talvez ele não esteja vendo o valor na plataforma, né? O valor necessário que a gente precisa. E é um dos marcos do nosso onboarding. Então, isso aqui é um playbook extremamente necessário. Legal. Então, só para entender, o processo hoje da Convênia é B2B, né? Vocês têm ali os clientes que são empresas que estão pagando ali todo mês, né? Na recorrência, no modelo SaaS. E quando o cliente ele sinaliza um risco, né? Que nesse caso é falta de pagamento, vocês têm um gatilho para sinalizar o time de que esse cliente está indo mal, né? Exatamente. Pô. Ele vai afetar o Health Score direto do cliente, né? O Health Score em onboarding, principalmente. E aí, além do mais, ele também vai poder ficar no risco dessa analista. Então, ela vai poder ali, de repente, na carteira dela, filtrar todos os clientes inadimplentes para ela fazer uma ação mais personalizada para esses clientes, de repente, ir analisar o histórico dessa jornada do cliente, entender o porquê isso aconteceu, se de repente tem alguma coisa a ver com o momento da empresa ou alguma falha possível no onboarding desse cliente. Então, é bem estratégico. Legal. E aí a gente não comentou também aqui no teu do CSAT, né? Que no caso aqui, coleta o feedback do cliente após a finalização do onboarding é CSAT, né? Ele vai dar uma nota lá de 1 a 5 da finalização do processo de onboarding dele, certo? Exatamente, ele vai responder algumas perguntas estratégicas também, desde de como foi a implantação dele, quanto do relacionamento com o analista, e como é que foi a experiência dele. E aí também a gente consegue analisar o histórico e entender, né? Perfeito. Show de bola. E esse segundo template aqui de playbook, né, de automação, ele envolve algum outro sistema além do CustomerX? Ele envolve o Customer X e ele pode envolver o N8N também, para disparo de alerta, tá? Aí depende da integração. Tem integrações que a gente consegue fazer facilmente com o Zapier também, para disparo de mensagens no Slack, mas dependendo da utilização ali, o N8N entra também. Inclusive, o N8N aqui, ele seria útil para fazer uma análise de dados também. Posso conectar ali o meu banco de dados com as informações da jornada do cliente e colocar um agente ali para ler esses dados e entender outros possíveis riscos. Tá, legal. Show de bola. Tá, muito legal então, Sara. Gostei aqui dos exemplos. Acho que faz bastante sentido para a gente mostrar os playbooks na prática aqui, né? Em uso. E Marcelo, vamos para os seus 2 playbooks aqui, que estou curioso. Vamos lá, o que o seu playbook faz? O primeiro exemplo que eu trouxe é um playbook que acompanha o uso recorrente de um recurso específico dentro do nosso produto durante a fase de onboard. Aqui eu tô falando de como é um software para dentistas, então a gente monitora no início algumas ações que são tradicionais e esperadas para que ele engaje no uso da ferramenta, como, por exemplo, número de pacientes registrados, número de consultas registradas, coisas desse tipo que fazem parte da rotina de um dentista. Então, o playbook ele acompanha esse uso recorrente. A cada, e como gatilho, a cada 5 dias, eu falei que eu ia exagerar? A cada 5 dias ele varre a quantidade de dados registrados durante períodos pré-estabelecidos na fase de onboarding por cliente. Tá, perfeito. Então ele fica batendo ali, uma automação fica batendo dentro do meu produto para falar, olha, está acontecendo isso com a sua massa de clientes na fase de onboarding. Para as condições, ele vai avaliar se esses registros são iguais ou superiores ao que a gente entende como adequado, né? Ou ele vai trazer para a gente também o viés se o número de registros específicos é inferior. Eu vou trazer aqui, na condição, o caso especificamente do inferior. Por quê? Porque na ação, quando
já adiantando a ação, quando o número de registros é superior ou igual ao esperado, ele está maduro para onboarding, ele já pode ser encaminhado ali para ongoing, seguindo uma jornada segmentada. No entanto, se ele não atinge, e aí que o playbook começa a ter a sua graça, deixa eu trazer aqui para vocês. Quando ele é inferior, o disparo de comunicação há um disparo de comunicação personalizado e circunstancial. Circunstancial é muito importante, porque eu analiso uma série de fatores dentro da especificidade do cliente para determinar o playbook adequado para ele. Eu não trabalho em massa, eu trabalho personalizado, segmentado e falando especificamente para ele, pensando em origem, pensando em uma série de outros fatores. Então, há um disparo de comunicação personalizada que acontece do Pipe Drive, através da identificação, mandando via Zapier para o WhatsApp, sob o monitoramento do time de onboarding, que está olhando essa comunicação e esses gatilhos sendo disparados a todo momento, a cada 5 dias, que é um ciclo que a gente entende que é o ciclo semanal ali, para cobrir o que ele precisa. E, adicionalmente a isso, a gente faz uma abordagem com CSMs de onboarding para convite para novos treinamentos, para enriquecer esse engajamento. Tá. Perfeito. E aí a ferramenta que você usa para fazer tudo isso, ou as ferramentas, né? Toda a questão os dados estão sendo coletados nessa fase no produto, o produto conversa com o meu Pipe Drive através de integração e automação. Há uma integração direta via API, e o Zapier é responsável por identificar os gatilhos que estão acontecendo dentro do meu Pipe Drive e, na sequência, localizar o cliente e fazer o disparo da comunicação personalizada de acordo com o playbook que foi requerido. Legal. Tá. O Marcelo trouxe um bom ponto aqui, que é essa questão de integrar o uso de produto com o sistema que a gente usa, né? Hoje a gente também tem essa integração com a CustomerX e ela gera insights muito valiosos, né? Exato. Poder ter isso dentro entender, poder abrir ali o perfil do cliente e visualizar esses dados de fácil acesso ajuda demais. Exatamente. E o playbook ele pode ser ajustado em função dos gatilhos para, na sequência, dependendo da sensibilidade e da importância do dado, você fazer análise do playbook a ser disparado por dia, por semana, por quinzena, eventualmente, dependendo, se tiver dentro de uma campanha, por exemplo, a cada 2 horas por período. Essa é a grande facilidade de você ter o produto conversando com as suas ferramentas. Legal. Até coloquei aqui para o público, né, a ferramenta Pipe Drive e o logo do N8N, mas aqui é o Zapier que você tem usado, né? Exato. Entende-se que é uma integração. Entende-se que é um sisteminha de integração de gatilhos. Exatamente. Ali, né? Legal. Entendi, bem legal esse teu. O disparo aqui das comunicações, ele envolve e-mail, WhatsApp? Depois de identificado tudo que é necessário, a nossa conversa acontece por WhatsApp. Boa, perfeito. Mas o disparo em si, ele não busca lá no Meta, né? E dispara nada pelo Meta, mas é algo proativo depois com base na ação. Exatamente. Tá, entendi, perfeito. Então, o que o segundo playbook que eu trouxe faz? Ele segmenta a jornada do cliente em ongoing, através de dados combinados que nascem em Ops CSX, que é o meu time, para prover um engajamento baseado na sua própria realidade de cliente. Se o meu cliente nasce segmentado no onboarding e eu faço questão de tratá-lo como um ser individual e único, não faz sentido eu jogar ele num balaio de gato único depois e tratá-lo como se ele fosse qualquer um. Então, eu faço a continuidade dessa jornada através do entendimento desses dados. E aí, com isso, eu consigo aplicar playbooks e outros tipos de ações gerenciais também baseados nesse comportamento. O gatilho, ele trata do seguinte: mensalmente há uma concatenação de dados do Health Score, do produto e do suporte também, em função do período do ano, do LT do cliente, principalmente da origem dele. Nosso cliente, por exemplo, pode ter vindo de um concorrente, e aí ele vai ser tratado de uma maneira diferente, lá no onboarding, mas também, principalmente, no ongoing.
Ou ele pode ser uma clínica nova, que acabou de abrir, um dentista que acabou de se formar e está adquirindo nosso produto. Então, ele vai ter uma abordagem completamente diferente. Então, a gente concatena todos esses dados e traz informação de suporte e da origem dele para a gente também, nesse momento, aproveitar e eliminar falsos positivos e falsos negativos. E, com isso, evitar de disparar um playbook inadequado para o cliente ou de imaginar que ele está indo para um lugar e ele está indo, por exemplo, para o precipício do churn, né? Ele é configurado de acordo com a maturidade do cliente, então. Também. É óbvio, o nosso Health Score ele pega o que é tradicional, como o tempo de uso, aquelas questões de engajamento simples do cliente, como NPS, inadimplência e assim vai. Mas são esses fatores que trazem o DNA do próprio cliente que se juntam ao meu para que eu consiga atendê-lo da maneira melhor possível e que dificilmente será igual a que a gente vai atender um outro grupo de clientes. Perfeito. Ele considera os dados concatenados para encaminhar cada cliente para uma ramificação específica da jornada, como eu disse anteriormente para vocês. Então, os clientes, ele nasce em vendas, ele já é segmentado no tratamento do onboarding, ele vai abrindo cada vez mais ramais para a gente poder atender o cliente cada vez mais personalizadamente, mas dentro de um modelo de eficiência operacional muito grande, porque temos uma base de clientes muito grande e seria inviável a gente atender esses clientes com um número equivalente de CSMs, por exemplo. Então, nesse caso, a automação, playbook e as ferramentas são muito importantes para a gente atender a demanda e mantê-los todos bem nutridos e engajados. Né? Perfeito. E por fim, a ação que eu quero trazer para vocês aqui desse playbook, essa é a última que o Bento vai ter que corrigir o tamanho, coitado. Não vai ter jeito. Disparar comunicação personalizada no mesmo modelo. A gente tem um modelo de comunicação com o cliente, tanto para um board quanto para um Go, e muito semelhante do ponto de vista de eficácia. Ele funciona muito bem no WhatsApp. Né? Então, a gente dispara comunicação personalizada e, de novo, circunstancial, sob monitoramento também do time de ongoing, a cada 30 dias no máximo. Vai depender do que está acontecendo ali, se a gente tem mudanças de valores, ou a gente entende que está na hora de disparar a cada 15 dias, ou aconteceu algo e eu quero disparar no dia seguinte, então a gente deixa isso tudo prontinho para acontecer, né? Fazendo apontamento de playbook de abordagem a partir do que a gente descobrir ali para casos de churn, upsell, cross-sell e renovação. Então, seriam os últimos estágios dessa jornada antes dela entrar no próprio ciclo de revitalização, né? E sempre em função dos dados obtidos dessa concatenação. Tá. E aqui, Bento, da mesma maneira que a gente trabalhou no playbook do onboarding, as automações, sistemas e integrações, elas atendem os mesmos requisitos. Pipedrive fazendo o gerenciamento da jornada, o Zapier entendendo o que está acontecendo em termos de gatilho e disparando via WhatsApp para o cliente após a identificação do playbook em específico. Legal, perfeito. Vou montar isso aqui e temos aí a ferramenta WhatsApp entrando aqui em jogo, né? Sim. Nesse momento da ação, disparando diretamente para o cliente. O que tem sido muito comum e muito recorrente, pedidos de toda operação de CS, né? A gente tem tido bastante necessidade de WhatsApp com o uso do cliente. Porque não tem jeito, aqui no Brasil acabou que todo mundo está no WhatsApp, né? Até a gente tenta montar muitos fluxos, principalmente CSOps, né? Monta fluxo com base em abertura de ticket para tentar facilitar um pouco a jornada e não depender tanto do meta, né? Porque isso é uma das dores, né? Você acaba sendo refém do meta e do aumento dos preços que eles têm dos envios, que a gente sabe que pelo menos a cada ano aí a gente tem um aumento, né, desses envios. Tem vezes que é de 40% de aumento, 30% de aumento e isso depende muito deles, né? Então a gente tenta montar os nossos fluxos ao máximo, pelo menos aqui internamente, sem depender do WhatsApp. Mas a gente sabe que quando a gente usa o WhatsApp, o engajamento aumenta bastante. Até tem um número aqui interno nosso que é
a média global, né, de respostas de... Global não, nacional, de feedback para respostas de NPS gira em torno de 6% aqui no Brasil, para e-mail. E para WhatsApp, aumenta para 12%. Então, 13% mais ou menos, 12 e pouquinho, né? Isso em 2024. Então, a gente vê que já aumenta bastante o engajamento nas respostas via WhatsApp. Tem gente aí que vai falar, putz, mas eu tenho aqui 60% de taxa de resposta. É a média, né? Tem gente que tem muito menos aqui respostas. Então, bom, gostei bastante dessa dinâmica. Eu acho que eu gostaria de criar vários aqui, mas eu quero ouvir o feedback das pessoas. Se ficar legal, se a galera gostar desse formato, comente aí no Spotify, no YouTube, que a gente vai tentar fazer um 2, a segunda versão aqui. Se ficar bem bacana, é algo bem experimental, né? Nunca vi nenhum podcast fazendo isso, dessa Pois é. construção. Ficou bem legal esse nosso quadro aqui dos playbooks. E aí eu quero uma pergunta, algo sincero de vocês aí. Quantos playbooks a operação de vocês tem hoje ativos, né? Olha, antes da Sara responder, eu vou falar que essa pergunta é capciosa. É igual você perguntar qual é o seu filho preferido para um pai. Não é o tipo de coisa que a gente acaba contando. Eu, Você particularmente, já perdeu as vou contas? adiantar que, cara, eu não conto. Nunca parei para contar. É, certamente, dentro desse modelo de jornada segmentada, a gente tem muito mais. O playbook é único, ele tem muitas variáveis do jeito que a gente construiu, né? Então é um playbook para. Se a gente for se desmembrar, cara, a gente tá falando aí mais de 100 facilmente. Mas isso aí, legal. E tu, Sara? Aqui a Customer X conta pela gente, né? Então eu tenho exatos 187 playbooks rodando hoje na nossa operação. Caraca, é muito bom isso. É muita coisa. E é muita coisa ao mesmo tempo. É. E aqui no nosso lado, como a gente tem 6 anos de operação, a gente está com 500 playbooks registrados, mas só desses 500 são 350 que são ativos no momento. E é bastante, né? Para uma operação desse porte. Mas o que a gente vê em áreas de CS? Até eu acho bem legal isso passar, principalmente para quem é SSOps e líder de CS. Eu tenho visto aqui um padrão em áreas de CS, pelo menos para empresas de tecnologia, SMB ali, que atende SMB. A gente está vendo um padrão de uma reformulação de todo o processo de CS a cada 8 meses. Então, a cada 8 meses, você tem uma nova refatoração dos seus playbooks e do teu processo como um todo. Então, para quem trabalha com operações, que fica montando ali as jornadas, é bem comum que você, a cada 8 meses, vai ter que refatorar a jornada. E isso, se você mudar a jornada, você vai mudar quase todos os playbooks da jornada que você montou. Isso envolve bastante teste, custo. Então, a minha recomendação sempre aqui beleza, a gente vai ter que mudar, refatorar essa jornada. E tem vários motivos do pessoal querer refatorar. Mas a maioria que eu tenho visto aqui é a mudança de liderança de CS. Ela tem mudado bastante. E até dá para trazer, né, Marcelo? Você tá quanto tempo hoje na Simples? Eu não fiz um ano ainda. Em outubro eu faço um ano. Então é uma liderança mega nova ali na Simples e já está mudando todos os processos ali, toda a É a estrutura. primeira liderança de Ops, né? De Ops é a primeira? É a Legal, primeira. perfeito. A gente tem um núcleo que eu assumi, né? Mas a liderança com o tripé estabelecido é a primeira vez. Então, legal. Então, eu tenho visto muito isso de empresas que acabam mudando por conta, entrou uma nova liderança e aí a jornada ela tem que mudar inevitavelmente, né? O ideal é que quando você está criando a sua jornada, você sempre pense no futuro. E aí registrar os playbooks é a minha dica fundamental aqui, Uhum. que é você ter algum local, um Notion, um Confluence, algum sistema em que você possa registrar o que aquele playbook faz, mas não só com o intuito de registrar, por exemplo, a função dele, o gatilho, as ações, mas em si o que ele impacta na jornada do cliente. E aí, se você tem um local para concatenar todas essas informações, a pessoa que entrar nova, seja liderança ou CSM, ela vai olhar lá
o fluxo, né, de todos os processos e vai ver lá quais são os playbooks que estão dentro desses fluxos. Então, a primeira dica fundamental é, se você quer criar uma área sólida de CS, uma área avançada, se você não documentar os seus playbooks, daqui a 8 meses você vai ter que criar tudo de novo e tudo vai se perder, tudo vai para o lixo. Se você não documenta, é isso que vai acontecer. Sendo bem... Tem uma palavra para isso, catastrófico, não? Apocalíptico? Apocalíptico. Apocalíptico, sendo bem apocalíptico, é isso que eu tenho visto, tá? Então, recomendo fortemente documentar e processualizar. Já teve aqui um exemplo do Marcelo, né, que montou ali TCCs para os seus playbooks. Então já dá para ver que ele gosta bastante dessa questão de processo. Sara, hoje vocês documentam os playbooks, Sara e Marcelo, em algum local? Sim, a gente utiliza, eles estão no drive de acesso para a empresa, né? Mas a gente costuma sempre documentar e detalhar da forma mais simples possível de entender, assim, para qualquer um bater o olho e entender o que está acontecendo. A gente tem que ter esse cuidado, até porque, como tu comentou, né, Bento, o playbook exige muita manutenção. E qualquer mudança na operação, qualquer mudança de um novo processo, ele afeta um ou mais playbooks. Sim. Então, até para a gente saber o que corrigir, qual corrigir, onde atacar, sabe, no caso de alguma mudança. É importante até para nós. Sim. Lá no caso da Simples Dental, todo o registro de playbooks, não apenas a gênese dele, para que ele serve, o impacto, mas como operá-lo, está dentro do Confluence. E o interessante é que ele já estava bem documentado mesmo antes de eu assumir a cadeira de gestão. Então, refazer o que é necessário face às mudanças, e isso porque aqui, nos meus 2 playbooks, a gente nem conversou sobre IA ainda, e eu acho que a IA vai fazer essas mudanças até acelerarem para um tempo menor. Quando você tem tudo registrado, você não parte do famoso, quando eu cheguei aqui tudo era mato. Né? Sim, sim. Você já parte de uma base muito estruturada e principalmente funcionando e trazendo resultado, como era o nosso caso. Então, tudo documentado ali, aberto para a empresa inteira, usando o Drive como apoio, né, para arquivos externos. Está sendo muito fácil fazer mudanças, ou seja, sair de um modelo de Pipe Drive X de projetos que a gente está agora, trazer a integração com ferramentas de WhatsApp e agora evoluir e colocar inteligência artificial para minimizar o trabalho braçal e amplificar o trabalho intelectual do CSM, corrobora exatamente isso que o Bento falou. Se você não tem base estruturada e documentada, você vai estar sempre escrevendo no vento. Né? Sim. Perfeito, gostei bastante da nossa discussão, da nossa dinâmica aqui. E eu gostaria de saber aí de vocês onde que o público pode achar vocês, seguirem, onde é que vocês estão, TikTok, fazendo as danças, como é que tá aí? Como é que o pessoal te encontra, Marcelo? Pode me encontrar no LinkedIn, que eu acho que é o canal mais apropriado para isso. É só botar Marcelo Simonca, como está aparecendo aqui, Simonca com o K no final, importado o nome. E aí eu estou aberto a aceitar estou aberto a aceitar os convites ali, poder conversar especificamente e ajudar no que for necessário, fazendo bench e dividindo um pouco dessa cultura de CS, de CX e principalmente de Ops, processos, dados e inteligência artificial com quem tiver precisando. Muito bom, muito bom. E você, Sara? Eu também, por aqui é LinkedIn, é Sara Licínio Machado, podem adicionar lá. E também, acho que é uma área que não tem tanta gente, né? CS Ops não abrange tantas pessoas. Fiquem à vontade para ter trocas também, acho que é muito rico, muito valioso. O Marcelo, que está aqui também, já me ajudou muito, a gente já teve trocas muito ricas, então, assim, adicionem, vamos conversando. E é isso. Muito bom, show de bola. Gente, muito obrigado por você que ouviu até aqui, ouviu, né? A gente está nesse formato em vídeo agora. Agradecer e continue, toda semana a gente vai postar algum tipo de episódio, a gente vai trazer sobre liderança nos próximos aqui. Agradecer profundamente aí Marcelo e Sara que estiveram aqui nessa loucura, né? Essa ideia muito maluquinha da gente montar aqui em tempo real
E obrigado por vocês. Estamos juntos e até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.